Opinião sincera de um mixer produzido no Brasil lá nos anos 80. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. A minha opinião sincera sobre esse equipamento. Pontos positivos e pontos negativos. Tem interesse em escutar? Continue assistindo o vídeo até o final. Olá, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, como eu estou fazendo aqui, conhecendo, dicas, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage ou vintage, como queiram, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de deixar o like para ajudar. Opinião Sincera é uma série que eu faço aqui, deixando a minha opinião sobre equipamentos dessa época. E hoje chegamos aqui no Sun 800, um mixer produzido pela Cygnus no Brasil nos anos 80. Você vai verificar todos os pontos positivos e os pontos negativos deste equipamento. E é claro, vou falar um pouco aqui, talvez algumas histórias, alguns detalhes sobre cada ponto de opinião deste equipamento. São 800, mixer 4 canais produzido no Brasil. Lembrando, um mixer serve para quê? Para você mixar. Então você tem aqui um volume, aqui você tem um equipamento, aqui você tem outro equipamento, normalmente utilizado profissionalmente para as pessoas que faziam festas, bailes, sarau, alguma coisa dos anos 70. Então você tem aqui um áudio e aqui um outro áudio, você pode mixar, como eu já disse, e aqui você tem uma pré-escuta, onde você vai escutar aquele áudio para poder fazer a mixagem. Quer conhecer um pouco mais os detalhes desse equipamento? Existe aqui no canal Conheça o Sun 800, vou deixar aqui na descrição para você assistir. Lembrando também que eu já fiz outras opiniões sinceras de outros equipamentos, também vai ter uma playlist aqui na descrição para você escutar a minha opinião sobre outros equipamentos desta geração. Então é isso, você já entendeu como funciona, você já conheceu o canal, você já sabe qual é o equipamento que eu vou dar minha opinião, então vamos lá, vamos começar aqui a opinião sincera do Sun 800. Como eu já disse, você vai ter os pontos positivos, os pontos negativos, é assim que eu vou dividir aqui o canal, o vídeo, né, com os pontos positivos e os pontos negativos. Às vezes, um ponto positivo pode ter um lado negativo também, e eu vou comentar, claro, né, não vai ficar só com os pontos, eu vou comentar os motivos pelo qual eu acho um ponto positivo e um ponto negativo, tá? Então vamos lá. Primeiro, começando com os pontos positivos do Sun 800. Primeiro ponto é uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal. Essa geração de equipamentos ele tem esse ponto positivo, principalmente comparando com equipamentos modernos. No caso do mixer, nem é tanto, porque a gente tem equipamentos mixers, né, modernos, que tem uma estética bem legal, bem bacana. Temos que diferenciar os equipamentos modernos, porque hoje em dia não utilizamos mais equipamentos frontal, a gente hoje utiliza equipamentos de mesa, ao contrário dos tape decks da época, que a gente utilizava antigamente os de mesa e depois passamos para os frontais. Os mixers fizeram o movimento contrário, de frontal passaram para o de mesa. Óbvio que nós temos uma tecnologia embarcada nos mixers modernos hoje que é absurda, né? Mas a gente tem que comparar principalmente com os equipamentos dos anos 90, certo? Principalmente na qualidade aqui de acabamento. Então eu vou falar, o Sun 800 é um equipamento bonito, na minha opinião. Sim, na maioria dos casos dos equipamentos dessa geração, eles têm sim um aspecto, uma aparência muito mais bonita do que outros equipamentos, principalmente os que vieram depois aqui, principalmente da mesma marca, da Cygnus, né? Quando já foi atualizando e foi perdendo qualidade, principalmente de acabamento. Então, sim, todos os equipamentos da Cygnus, vou falar aqui sobre as versões, todos eles têm sim o seu lado bonito, principalmente, repetindo, comparando até com os da mesma época, mas também com os mais modernos. Então sim, é um equipamento bonito e isso é o primeiro ponto positivo do Sun 800. Segundo ponto positivo do Sun 800, as configurações. Como assim configurações, César? Cara, esses equipamentos aqui, nessa época, as marcas, né, elas acabavam fazendo equipamentos também pensando nos concorrentes.
Então, se eu tinha um concorrente que fabricava um equipamento em um certo estilo, e às vezes ele não tinha, meu concorrente não tinha um equipamento específico que eu estou produzindo, eu acabava produzindo equipamentos para servir ao meu concorrente. Vou dar um exemplo. Aqui você tem um mixer prata, certo? Totalmente prata, que pode casar muito bem numa linha Polivox. Numa linha Polivox 5000, exemplo, que não tem mixer na linha completa. Então eu posso usar um equipamento da Cygnus em um equipamento da Polivox, certo? Assim como eu também posso usar, outras marcas também faziam isso, como Nashville, Micrologic, acabavam produzindo equipamentos não pensando na sua linha, mas acabando pensando na linha do concorrente, certo? Então você tem alguns equipamentos, exemplo, esse equipamento aqui você pode ter na cor grafite, que ele pode servir tanto para uma linha System One da Gradiente, como até para uma linha Polivox G também. Então as configurações de acabamento é um ponto positivo. Você encontra esses equipamentos no padrão 17, quer dizer o que? Sem a aba aqui para rack. Você pode encontrar também com a aba para rack, sem a alça, principalmente os mais modernos, eles não têm essa alça. Essa versão aqui é a versão mais antiga. Você pode encontrar esse equipamento preto, como a gente tem aqui no folder, ó, inteirinho preto, olha lá, com botão preto, com serigrafia amarela. Pode servir tanto para a linha 1800, né, preta, como também para a linha 1800X, né, porque a gente não tem São 800X, certo? Então pode servir também, pode servir para outros equipamentos também com essa mesma configuração. A gente vai ter equipamentos também com painel prata, com botão preto, certo? Então existe sim uma linha 800, né, que é a linha completa da Cygnus, que você tem o painel prata e os botões preto. Você tem essa versão aqui, que é a versão prata com botão prata. Você tem essa versão que os botões aqui, até ela é mais purpurada, né, dessa versão, que é a versão com um botão de alumínio, certo? Você tem versões com botão de plástico. Isso eu já vou falar na parte do acabamento, tá? Porque sim, o São 800 ele foi produzido por 10 anos no mínimo. Se você for pensar em 1980 até 90, 91 ele foi produzido. Talvez em outro ponto aqui positivo eu vou falar o porquê que em 91 ele parou de ser fabricado, né? Então sim, é uma versão com vários acabamentos. Você poderia utilizar esse equipamento acertando o acabamento aqui em outros equipamentos, né? Então sim, você tinha disponibilidade de várias versões. Tanto é porque foi fabricado de 80 a 90, 90 e pouco, então tem muita produção. E aí eu vou para na verdade eu vou para o terceiro ponto positivo, que é justamente o acabamento, né? Então você tem um equipamento, tudo que era fabricado nessa época, né? Não é à toa que hoje o pessoal coleciona esses equipamentos. Então tudo que é feito nessa época ele tem sim um acabamento mais primoroso. Principalmente, vou repetir isso, você comparando com os equipamentos que começaram a vir depois, principalmente com a abertura do mercado. Por que esses equipamentos pararam de ser feitos, César? Porque justamente tivemos a abertura do mercado. Enquanto você, para comprar um mixer, para utilizar aí no seu sarau, na sua discoteca, no seu bailinho ou alguma coisa assim, você tinha que recorrer aos nacionais, Quasar, Nashville, Tarcos, Cygnus, né, ou até mesmo um Gradiente, você tinha que recorrer aos nacionais. A partir de 91, né, como abertura do mercado, você tinha legalmente entrando os outros mixers, que na metade dos anos 80 a gente conseguia até outros mixers com mais qualidade ou diferenciados, digamos assim, quando você trazia do Paraguai. Um exemplo clássico que são os Geminis. Marca Gemini, né? Então a Gemini, existia uma loja específica lá no Paraguai que vendia Gemini, então você trazia lá dos anos 80, acho que nos anos 80 não tinha Gemini, é mais pro final, 88, 89, então você trazia do Paraguai alguns equipamentos da Gemini, que a loja lá, a Gemini depois virou Behringer, né? Então você conseguia trazer, mas não era oficial. A partir de 91, com a entrada dos equipamentos importados, né, esses equipamentos acabaram perdendo qualidade. Então, para baratear, né, um equipamento desse, estou falando de acabamento, você veja, olha a grossura do alumínio aqui, ó, uma barra de alumínio de painel com uma grossura muito legal, muito bacana. Os botões de alumínio, botão de alumínio, claro, repetindo, como você tem um equipamento que foi produzido por 10 anos, existem as versões que esse botão é de plástico, com acabamento só de alumínio por fora.
Aqui é a mesma coisa. Já não tem aqui alguns detalhes que fazem com que esse equipamento que seja até bem procurado por ter esse acabamento, tá? Então, só que lá no final, né, para produzir esses equipamentos e para combater, no caso, você conseguir trazer de fora com mais qualidade e mais barato, eles começaram a reduzir aqui o custo, então o acabamento começou a ficar pior. Esse aqui é um exemplo clássico, porque esse equipamento aqui, ele é do início dos anos 80 e você tem um acabamento primoroso nele aqui. Mas já os do final dos anos 80, começo dos anos 90, você já vai ter esses mixers aqui com plástico maciço aqui, com um acabamento bem inferior a esse aqui. Então sim, certo? O acabamento, principalmente dos primeiros aqui, você tem um acabamento mais primoroso, né? Mais primoroso, tá? Tá, tô no terceiro. Quarto ponto positivo, as conexões, tá? Então, lembre que um mixer, às vezes não era só utilizado para você usar, como eu disse, na tua discoteca, no teu baile, era utilizado para você usar num sistema onde você gostaria de conectar mais equipamentos. Então você não precisa mixar aqui, né, como é a função dele mesmo, para escuta, mas você poderia transformar um equipamento, onde você tem uma entrada auxiliar, em 8 aqui, na verdade. Só que lembrando, esse equipamento é dos anos 80, então as conexões que a gente tem aqui são para mídias dos anos 80. Muita gente vai falar assim, tá, César, mas ele tem 2 tocadiscos, os mixers modernos têm tocadiscos, mas só os modernos, né? A gente teve um hiato aí na produção de equipamentos que o tocadiscos não tinha valor, certo? Então tem muitos. Vou dar um exemplo. Você pega receivers, né, os receivers ProLogic dos anos na metade dos anos 90 para os anos 2000, você não tem conexão fono. Então, às vezes o cara compra um receiver antigo e fala assim, não, vou ligar meu toca-discos. Não tem como ligar. Tanto é que o pessoal vendia pré-amplificador para ligar. Então, o toca-discos, ele foi, como é que eu posso dizer assim, descartado em uma época, a certo ponto, que até mesmo as conexões para os equipamentos para toca-discos já não existiam mais. Então, mas aqui no caso não, porque aqui nós tínhamos o vinil como mídia principal, então você tem 2 conexões para toca-discos, você tem 2 conexões de microfone, e aqui uma das coisas que ficou lá nos anos 80 é justamente as conexões para tape deck. Então você tem tape deck 1, tape deck 2, tape deck 3. Não influencia em nada hoje em dia, porque essa conexão de tape deck você pode usar um computador, um celular, um iPod, sei lá, um notebook, alguma coisa assim. Mas qual é a diferenciação do tape deck para uma entrada normal? É você ter as saídas. Porque num tape deck você precisa selecionar qual vai gravar e qual vai tocar. Então você tem aqui as conexões de saída, você entendeu? Então sim, é um equipamento com conexão, principalmente para os anos 80, bem completo, bem robusto, né, digamos assim, com todas as opções que você poderia ter, com todas as conexões que você precisaria ter. E aí eu faço um comentário que a própria concorrente, no caso a Quasar, né, se você não acertar, eu estou falando dos mixers tijolinho, já tem vídeo aqui no canal sobre mixer tijolinho. Então quando a pessoa comprava o mixer tijolinho, a Quasar inventou mixer que não tem pré-escuta, que não tem conexão de fone de ouvido, né? Então a Quasar, se você fazer uma comparação com alguns mixers da Quasar, você acaba não tendo as conexões que você tem aqui, né? Aqui você já tem um equipamento completo, tanto é que ele foi fabricado desta maneira desde 1980 até os anos 90. E aqui eu já me perdi, mas acho que é o 5º ponto positivo. E aqui eu preciso falar sobre esse ponto positivo, né? Qual é o ponto positivo aqui, César? Ele tem um sistema de pré-escuta para você escutar o áudio que você vai mixar, né? Tem muitas pessoas que não entendem como funciona um mixer, mas hoje em dia o mixer está bem... o pessoal conhece, né, os Pioneer e tudo mais moderno. Mas o que acontece? Você nada mais faz que uma mixagem. Então você tem um som tocando no som principal, no PA principal, e outro aqui você vai escutar para poder escolher uma música que vai tocar logo após essa aqui no teu áudio principal. E para isso você precisa de uma pré-escuta. Você precisa escutar aqui o que está neste canal para preparar a música para depois entrar no lugar deste, consegue entender? E aqui você tem uma coisa que ela é inovação na época, tanto que esse equipamento provavelmente foi muito vendido justamente por causa disso. Claro que lá nos anos 90 isso aqui já ficou banal, mas nos anos 80 você ter aqui um display digital, onde você tem o número do canal que você vai escolher, um sensor de toque,
que também era utilizado no Studio 660, no Mixer MX660 da CCE. Eu só não sei qual veio primeiro, se o CCE 660 ou o Sam 800, se você sabe, deixe aí nos comentários. Também utilizava esse sistema. E aí, poxa, você tem um equipamento lá que você tinha que apertar um botão, né, ou chavear, e aqui você simplesmente encostava o dedo, ele ia mudando 1, 2, 3, e você ia selecionando a tua pré-escuta. Com certeza era uma coisa bem interessante na época. Claro, se for falar hoje, puxa vida, os mixers hoje tem visor, tela, LCD, né? Tem um monte de coisa, mas na época isso aqui chamava muito atenção e com certeza foi vendido por muito tempo um equipamento desse por causa deste detalhe. Então você vem aqui, só encosta o dedo, né? E isso aqui mostra para as pessoas que não conheceram a indústria nacional que as empresas nessa época, eles tentavam procurar tecnologia, né? Então eles iam evoluindo, tentando colocar mais tecnologia para, claro, sobressair até os concorrentes, né? Então você vai pegar um Quasar, um mixer da Quasar, que não tinha nada, às vezes nem para escuta, você pegar um que tem um visorzinho que muda. Claro que um equipamento desse daqui vendeu muito mais por causa disso. Então sim, ponto positivo, que também vai virar negativo, continua assistindo. Então, ponto positivo, a pré-escuta, que é interessante. Vou repetir isso aqui. Ah, isso é banal, César. Hoje o pessoal faz aí automático isso aí já. Mas, para os anos 80, isso aqui chamava muita atenção e era uma coisa bem legal. Bom, e agora temos que partir para os pontos negativos. E o ponto negativo aqui já vai ser o mais... Provavelmente muitas pessoas vão se identificar com esse ponto negativo, outras já não. O que eu posso dizer é que eu já tive vários desses equipamentos, inclusive utilizei um equipamento desse para fazer sonorização lá nos anos 90, tive problemas com isso, eu já fiz um vídeo contando uma história, acho que vai estar aqui na descrição, tá? Então, qual que é o ponto negativo? Vazamento. Como assim? Como que ele vaza? Porque você entendeu que você tem que ter um áudio aqui no áudio principal, no som principal, no teu PA de frente, e você tem que ter um outro áudio vindo aqui, né, de tudo que está ligado nele aqui. Você precisa de uma saída para você escutar alguma coisa que não está saindo no áudio principal para você poder fazer a mixagem. Então você seleciona uma música, certo? Hoje em dia é fácil, né? Hoje você vai lá, põe o nome, dá play e vai. Mas antigamente, procurando em fita, procurando no disco lá, né? Então você teria que escutar a música, né? Para você poder fazer a mixagem. E você faz como? Você faz aqui na pré-escuta. Aí já não sei se pode ser, porque quando eu utilizei esses equipamentos, eles já tinham 10, 8 anos, pode ser um defeito até que foi causado pela idade, ou se é um defeito já de fábrica, de projeto, isso eu não sei te dizer, entendeu? Mas eu sei que vários desses equipamentos sofriam com o problema de vazamento. Então, você escutando aqui o teu áudio principal, que está saindo lá na tua festa, certo? Estou escutando aqui um áudio que eu vou tocar, uma próxima música que eu vou tocar. E aí, o que acontecia? Você acabava saindo junto, por mais que seja bem baixinho, no teu áudio principal. Então, estava vazando. Esse canal acabava vazando para enquanto você estava tentando escutar. Então a pessoa que estava lá no PA de frente já sabia qual era a música que você estava escutando, né? Até um centro que ela vem história, mas exemplo, estou tocando aqui uma música, estou tentando selecionar uma música aqui, a pessoa está lá no salão, está escutando o que você está procurando, aí estou procurando essa, não, essa aqui não vou tocar, aí quando você muda a pessoa, toca aquela que você estava escutando, você consegue entender? Por quê? Porque a pessoa já estava sabendo o que você estava escutando antes mesmo de soltar no som principal. Então esse é o caso do vazamento do Sam 800. Vou repetir uma coisa, eu não sei se é realmente por causa de defeito que um capacitor, algum problema no circuito causava durante o tempo, ou se é mesmo do próprio projeto. Muita gente vai vir que fala assim, não, o meu nunca teve vazamento. Quem sabe, pode ser, o projeto foi alterado, ou então, meu nunca teve vazamento, mas ele fez um recap, ou ele fez uma mudança aqui no circuito, botou um integradinho ali do monitoramento melhor, não se sabe. O que eu sei é que, originalmente, esses equipamentos tinham esse problema de vazamento, e aí vou instigar você que usou, que mexeu, que utilizou esse tipo de equipamento, deixar aqui no comentário se já teve esse problema de vazamento ou não no Sam 800, beleza? Então esse é o primeiro ponto negativo e na minha opinião é o pior de todos, né? Segundo ponto negativo, a conexão RCA. Cara, como é que eu vou te explicar isso? Esse equipamento aqui,
como eu já falei um monte de vezes aqui, ele foi produzido por muito tempo. No começo ele utilizava um RCA que é meio chato. Eu já fiz até vídeos com relação a H2 da Gradiente linha Exotec, que também utilizava esse RCA. Óbvio, esse RCA estar cortado, ele ser dividido, onde está em volta o terra ali, né? Ele estar dividido, ele tem uma lógica, certo? Mas essa lógica não deu muito certo, na minha opinião. Então, esse aqui é um equipamento, um exemplo desse, né? Ele tem essa versão da RCA que é dividido. Isso causava muito problemas, entendeu? Principalmente para quem utilizava profissionalmente o equipamento. Óbvio que uma pessoa que tinha um mixer desse, colocou no rack, ligou os equipamentos dela ali, os RCAs, e nunca mais mexeu, não teve problema com isso. Mas agora você já imaginou um equipamento desse daqui sendo utilizado profissionalmente? Você colocava na bancada, ligava lá, pegava os decks que você ia fazer mixagem, colocava lá, cabeava RCA, cabeava atrás dele. Desmontava, levava embora. Próximo evento, cabeava. Próximo evento, cabeava. Esse RCA acabava incomodando. Mau contato, abria, estragava, você entendeu? Então, mas também tem um detalhe. Esse RCA só é utilizado em alguns equipamentos. Tanto é que depois, os mais novos, o RCA já é diferente. Já não é mais esse cortadinho. Mas eu vou repetir também. Ele tem uma lógica, certo? Eu já expliquei aqui no canal sobre essa lógica, mas eu acredito que não deu muito certo isso daí. Então sim, tá? Um ponto negativo, principalmente dessa versão aqui, o RCA é um ponto negativo com certeza. Terceiro ponto negativo, difícil manutenção. César, como assim difícil manutenção? Não é um equipamento simples. Tem componentes simples, né? É um circuito discreto, mas o problema, deixa eu dar uma confirmada nesse equipamento aqui, tá? Esse equipamento aqui, esse aqui nem tanto, tá? Mas existem algumas versões, eu já vi algumas versões, que você tem ali o fundo, onde você não consegue abrir o fundo, tá? Então aqui, ó, o catálogo dele da versão preta, o manual, né? Até poderia ser um ponto positivo, um manual bem completo, mas isso é praxe, né? Esses equipamentos tinham os manuais, principalmente da Signus, bem completos. O que acontece? Então, para fazer uma manutenção no equipamento desse daqui, a pessoa tem que ter um pouco de experiência, tá? Porque essa versão ela ainda abre o fundo. Por que, César? Qual o problema? O problema é o seguinte, você imagine manutenção. A parte de cima da placa é onde estão os componentes. A parte de baixo da placa é onde estão as soldas desses componentes. Então, para você fazer uma manutenção no equipamento que você abre embaixo e abre em cima, é muito fácil. Você não precisa nem tirar a placa do lugar. Você põe ele de lado, aqui você tem as soldas, aqui você puxa o componente, acabou, não tem problema nenhum. Mas em um equipamento desse daqui, que você não abre o fundo, onde você tem a placa aqui, qual é a dificuldade? A dificuldade é que você vai ter que ter umas travas, né? Que você tem que destravar a placa, erguer a placa para poder ter acesso à parte da solda. E aí você sabe, esses equipamentos aqui as placas são não tem Wi-Fi aqui nas placas não, é tudo interligado por fio, né? Então conforme você vai mexendo na placa, pode quebrar uma conexão, pode soldar, soltar um fio, então você tem que ter um pouco de prática. Também, claro que isso aqui não é um Marantz 4400, né, um Samsung, você tem milhões de placas ali, uma em cima da outra, né? Não, um componente, um equipamento que tem poucas placas. Mas a pessoa que faz a manutenção nesses equipamentos, ele tem que ter um pouco de experiência, principalmente na hora de destacar a placa, erguer a placa, fazer a soldagem, tá? E aqui tem um detalhe, ó, aqui é um exemplo clássico, né? Aqui você tem uma placa, onde você tem duas placas, tem uma placa aqui em cima e uma placa aqui embaixo. Então, para fazer manutenção nesta placa aqui, para você ter uma ideia, eu tenho que tirar o painel, aí eu tenho que pegar aqui, tem 2 parafusos, que eu vou soltar esses 2 parafusos, e a placa vai sair para frente, eu tenho que mexer na placa aqui, depois eu tenho que pôr ela aqui de novo, apertar os 2 parafusos para travar a placa e pôr o painel no lugar. Então, não é um equipamento assim que você vai abrir e vai fazer a manutenção sem ter que desmontar muita coisa nele, entendeu? Então, é um ponto negativo, ao contrário de outros equipamentos que você tem tudo livre, né? Você praticamente não tira nada do lugar, simplesmente abre o fundo e abre a parte de cima e já está fazendo manutenção. Muito, muito mais fácil, né? Então, sim, é um ponto negativo. E aí, então, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, quarto ponto negativo. Aqui preciso fazer um detalhe, eu vou falar uma coisa, né?
Para as pessoas que gostam desses equipamentos, né, que apreciam esses equipamentos, você sabe que quando você aprecia alguma coisa, né, você acaba não encontrando muitos defeitos. Já percebeu isso? O cara que tem um carro lá que é cheio de defeito, mas quando o cara gosta, aprecia, vamos dar um exemplo aqui. Eu sei que é chato isso, mas pô, o cara gosta de uma areia, né? Porra, o cara que nunca teve uma areia não vai comprar uma areia, mas o cara que gosta, aprecia, ele tem uma areia. Então, para ele identificar os pontos negativos do carro é mais difícil. É a mesma coisa eu aqui com o som. Então, eu vou ter que colocar esse ponto negativo aqui. Eu sempre falo que eu fico caçando ponto negativo, porque eu comparando com os equipamentos modernos, né? Não estou falando de mixer Pioneer com né, cheio de efeito, não. Estou falando de equipamentos desse mesmo nível aqui. Então, claro que um equipamento desse aqui é muito mais interessante. Então, qual é o ponto negativo? É ter acabado, né? A indústria nacional ter parado de fabricar esses equipamentos. Então, a indústria nacional ter parado de fabricar esses equipamentos é um ponto negativo, óbvio. Mas é claro que são outras épocas, né? Você produziu um equipamento desse daqui hoje, apesar de ele estar totalmente defasado, né? Esse visorzinho, banal. Toque, banal, né? Equipamento mixer frontal, ninguém mais usa. Mas você produziu um equipamento desse daqui também, além dele não estar enquadrado ao que a gente usa hoje, mas você produziu um equipamento com alumínio, escovado, aço, a grossura do alumínio, os detalhes, o acabamento é muito mais difícil, né? Não vale a pena. Essa é a verdade. Quando as pessoas vêm aqui e perguntam assim, a Polivox vai voltar a produzir, não vai voltar a produzir nada. Nada que foi produzido nessa época vai voltar porque não tem condições, zero condições. Você entendeu? Não tem condições. Então, ter acabado, né, a gente ter a nossa indústria nacional, óbvio que você ter a abertura do mercado foi muito bom, muito interessante, mas para quem é saudosista fica pensando, puxa vida, como era bom essa época, né? As empresas produziam equipamentos pelo menos razoavelmente com uma qualidade superior ao que a gente produz hoje. Claro que são épocas diferentes e tudo mais, mas quem gosta, quem aprecia essa geração, fica pensando, puxa, não deveria ter acabado. Mas tudo acaba, tudo fica sem sentido, né? Então, infelizmente, um ponto negativo é ter acabado, e hoje em dia a gente tem que ficar com os equipamentos que ainda sobraram dessa época, para quem gosta. Então é isso. Esse foi a minha opinião sincera do Sam 800, mixer 4 canais fabricado pela Cygnus dos anos 80 até os anos 90, aqui no Brasil, totalmente nacional, né? Se você tem algum ponto positivo ou algum ponto negativo que eu esqueci, que você queira comentar, nada melhor, como eu já falei, nada melhor de quem mexeu, de quem trabalhou, de quem viveu, né? De quem pegou um equipamento desse, de quem trabalhou com um equipamento desse, de vir aqui nos comentários e falar assim, não, você esqueceu de uma coisa, isso que você falou não é verdade, isso que você falou eu não concordo. Deixa aqui nos comentários, porque isso tudo agrega mais informação. Repetindo, nada melhor do que quem usou isso aqui para deixar informações aqui pra gente poder debater e continuar conversando. Então esse foi o opinião sincera do Sam 800 mixer, Sam 800 fabricado no Brasil nos anos 80, foi a minha opinião sincera, certo? Então é isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de deixar o like para ajudar e novamente, deixe um comentário aí acrescentando algum ponto ou então discordando de algum ponto que eu comentei aí. É isso aí. Valeu.